preparados hoje? Como é que passa a mão na canela aí? Passa a mão na canela aí. Tá meio inchada das caneladas ontem? Ai, essa doeu. As bicudas da palavra. Graças a Deus não é o Giovanni. É a palavra de Deus que tem nos orientado. Amém? Nos confrontado. 2 Timóteo, capítulo 3, não precisa abrir. Tá. Crianças de 1 a 6 anos para ir para a salinha, tá? Crianças de 1 a... Então eu escapei dessa, não preciso ir. Crianças de 1 a 6 anos para ir na escolinha. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, não precisa pegar, só acredita que eu estou dizendo da Bíblia, né? Toda a escritura é inspirada por Deus, quantos creem nisso? É útil para o ensino, para a repreensão, aí o amém diminui. Para a correção, amém. E para a instrução na justiça, para quê? Continua, 17. Para quê? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Dá mais um clique lá que vai aparecer o versículo 17. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente perfeito. Algumas versões dizem, preparado para toda boa obra. Então a Bíblia não é para elogiar. A Bíblia não é para falar aquilo que você quer ouvir. A Bíblia é para confrontar. Se é que ela é inspirada por Deus. Quantos creem? 1, 2, 3. Yes! Eu creio de todo o meu coração. Os céus e a terra passarão, Mateus 24, versículos 30, 31, 32, por ali Jesus diz, os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. Ela nunca foi tão real, tão viva, tão palpável como a nossa geração hoje, irmãos. Ela confronta a iniquidade do mundo, que infelizmente está entrando na igreja, e a igreja que está sendo preparada para o arrebatamento. Opa, ouvi um glória a Deus, aí tem alguém que se alegra. Eu vou repetir. Ela confronta a palavra de Deus, a iniquidade do mundo, mas também confronta a igreja que está sendo preparada para o arrebatamento. Se Deus permitir, vamos terminar hoje com Efésios 5, que fala claramente isso. Ok? Aleluia. Espírito Santo, eu quero dizer que eu estou aqui na tua dependência. Vocês também? Sabemos que só tu podes vivificar a palavra. Só tu podes nos conduzir a toda a verdade. Só tu podes nos fazer lembrar aquilo que Jesus tem ensinado. Só tu podes, Espírito Santo, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Por isso nós nos entregamos a ti. Cale-se o homem, cale-se a nossa alma e ministre o Espírito Santo em nosso espírito. Em nome do Senhor Jesus, nós pedimos isso, clamamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Depois eu vou, se der coragem, falar um pouco do nosso material. Primeira palavra. Quem tem aí ainda, quem quer pegar, irmãos, tem lá, ó, está lá na mesa do nosso material. Peguem, anotem. Quem experimentou isso aqui ontem? Quem fez essa ficha ontem? Não ajuda? Não é legal? Depois você senta em casa, completa ela, avalia a sua vida e na última coluna propõe mudança, meus irmãos. Aquele que ouve a palavra e pratica, meu irmão. Vai vir tempestade, mas a casa não vai cair, nem vai ser abalada. Amém? Aleluia. Não se esqueça, irmão, que no momento desse que a palavra viva e eficaz, os irmãos vão estar entregando. Levanta a tua mão quem quiser, tá? Não se esqueça que nesse momento que você está sendo confrontado com a palavra, aquele demôniozinho, você lembra das perninhas? Você lembra aquele que vai aparecer assim, né? Vai ficar daqui a pouco, o teu olho começa a girar, daqui a pouco, Giovanni parece estar sendo arrebatado, longe,
e você entra num profundo estado alfa. Dorme e perde a palavra. E só um ganha com isso: o inimigo. Então, se tiver que ficar em pé, irmão, fique, vai ali no cantinho, mas não perca a palavra. Anota aí, ministração de hoje. Ontem nós vimos os fundamentos da família na Bíblia. Hoje vamos ver os fundamentos do casamento. Fundamentos do casamento. Os fundamentos do casamento na Bíblia. Ok? Voltamos a Gênesis, capítulo 2, versículos 23 e 24. Gênesis, capítulo 2, versículos 23 e 24, que esse texto é repetidas vezes, nomeado na Bíblia de ponta a ponta. É o plano inicial de Deus, é a criação. Quando Deus fez o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e aqui Deus fez do homem a mulher, e diz no versículo 23, e aí Deus no versículo 2 diz, com a costela que havia tirado do homem, Gênesis 2, 22, o Senhor Deus fez a mulher, e levou até ele. Imagine, se ele tivesse um smartphone, um iPad, um iPod, ou aí não pode, numa hora dessa ele ia estar filmando, Deus entregando aquele material para ele. Tá? E aí ele disse, profeticamente, esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne, essa será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, grudar-se-á, colar, permanecer unido à sua mulher, e aí eles se tornarão uma só carne. Grudar. Então a mulher foi tirada do homem. E o casamento coloca os dois unidos na relação sexual, de novo, numa só carne, num só corpo, num espírito, alma e corpo. Todo mundo entendeu isso, irmãos? Por isso que o natural é o homem ser atraído pela mulher, e a mulher ser atraída pelo... Por isso que Romanos 1, do 18 versículo 18 em diante, fala que outras formas são antinaturais. Fruto do pecado, da iniquidade, porque mudaram a verdade de Deus é mentira. Amaram mais a criatura do que o Criador. Por isso Deus o entregou às paixões infames. Pegue agora 1 Pedro. Agora, será que o casamento na Bíblia é... Quantos aqui são casados? Quantos são casados? Olha, aí, vamos ver. Quantos casaram para ser felizes? Vocês já estão espertinhos, hein? Agora, se você casou para ser feliz, quantos se decepcionaram? A Beth então tinha que levantar as duas mãos e os dois pés. Sonhou casar com um príncipe encantado montado num cavalo branco. E o que é que veio para casa quando ela casou? Um grande cavalo branco. Que decepção. Mas nós vamos ver que o padrão bíblico de casamento é diferente. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, se não me engano, diz que a palavra da cruz, a mensagem da cruz é loucura para os que estão se perdendo. Mas para nós é o poder de Deus. Vamos ver sobre isso, irmãos. Deus não engana. Casamento na Bíblia tem preço. Pegue comigo então, segundo texto, 1 Pedro capítulo 2. Aliás, vamos, 1 capítulo 3, versículo 1. Depois nós voltamos para o 2, tá? Capítulo 3 de 1 Pedro, versículo 1. Que diz: do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja um ganho sem palavras. Só que a maioria das mulheres troca o S por C.
É a mesma, parece a mesma coisa, mas não é. É sem com S, tá? Não é sem palavra, sem palavra. Fala, para ver se muda o marido. Você já ganhou 100 palavras pelo procedimento de sua mulher. Eu queria dar uma ênfase, irmão. Do mesmo modo, mulheres. Pegue agora o versículo 7. Pegue agora o versículo 7. Versículo 7. Começa com a mesma expressão. Falando do marido agora. Do mesmo modo, vocês maridos. Aí fala, sejam sábios no convívio com suas mulheres. Do mesmo modo, mulheres, esposas. Do mesmo modo, maridos. Significa o quê? Significa que alguma maneira de proceder está falando anteriormente que é a maneira e a atitude que uma mulher esposa deve entrar no casamento para poder ser uma esposa sujeita a seu marido e ganhá-lo sem palavras com S. Da mesma forma, diz no versículo 7, que do mesmo modo vocês maridos, quer dizer, o mesmo modo, a mesma atitude que a mulher entra num casamento, é o mesmo modo que o marido deve entrar no casamento para ser um marido sábio no convívio com os outros. Quantos querem ver qual é o modo, qual é a atitude que um cristão vai para um casamento ou vive dentro de um casamento? Quantos querem ver? Tem certeza? Fechem as portas, ninguém vai correr agora. Então, vamos ler, o ideal seria ler toda a epístola de Pedro, mas eu vou pegar o último contexto antes de entrar no capítulo 3. Todos entendem que a Bíblia originalmente não foi escrita por capítulos e versículos. Foi separada didaticamente, pedagogicamente, para a gente localizar melhor. Então, na realidade, essa aqui, por exemplo, é uma carta universal de Pedro aos peregrinos espalhados. Não é da Universal, tá? É uma universal, tá? Então, é uma carta, uma sequência. Então, nessa sequência, o que Pedro está, pelo Espírito Santo, divinamente inspirado, avisando para que as esposas entrem desse modo no casamento, permaneçam assim, e desse mesmo modo o marido seja um marido sábio. Vamos começar, então, no último contexto antes. Pegue 1 Pedro 2, do 18 em diante. 18 em diante. Pegaram? Tranquilo? Então diz aqui, escravos. Ronaldo e eu estamos de manhã à tarde mergulhando na Bíblia, nos originais. Dá para entender aqui que é escravo, né? Sujeite-se cada um a seus senhores, com todo o respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Começamos então. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se ao seu marido com todo o respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos cavalos, grosso. Do mesmo modo, maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres, estando como um servo, sujeito a ela, com todo o respeito, não apenas porque ela é boazinha, amável, mas também porque ela é uma chararaca uma vez, Como diz lá em Blumenau uma vez. Eu sou de Samba, mas lá de Blumenau. Alemão fala chararaca, de Charaguá, de Joinville, de Joaçaba, tá? Uma chararaca. Quantos estão entendendo, irmão? Estão começando a entender? Se tu não tiver e nós vimos hoje nos originais, Ronaldo e eu, bem claro. Se tu não tiver uma atitude de servo, você casou para servir, minha irmã. Servir e respeitar o seu marido, mesmo se ele for um cavalo. Porque respeitar um marido bom e amável, que coisa mais linda. Um príncipe encantado, que coisa mais linda, montado num cavalo branco. E se vir o cavalo?
Da mesma maneira. Do mesmo modo, a mulher tem que estar sujeita ao seu marido. Aí também o marido, do mesmo modo, para ser sábio, mesmo que a mulher tenta ganhar você com C, palavras, sem palavras, mete a boca, vive falando, continua, meu amado, para ser sábio, tratando-a com respeito. Não apenas quando ela é boazinha e amável, mas também quando ela é má. Vamos continuar. Continua. Ainda não chegamos no 3. Porque é louvável que... Espera um pouquinho. Ei, quantos aqui gostam de louvar a Deus? Levanta a mão. 1, 2, 3. Yes! Ai, que coisa mais linda ouvir um louvor. Coisa mais linda que o ministério do louvor. Esse louvor todos gostam. Agora tem um outro louvor, vamos ver se você gosta também. É louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Quantos aqui ainda querem louvar a Deus? Nesse modo. É um louvor para Deus quando uma mulher, no mesmo modo que está falando aqui, se sujeita ao seu marido e ainda, por motivo de sua consciência para com Deus, ela suporta aflições sofrendo injustamente. Isso é um louvor a Deus. As irmãs podem dizer um amém? Mesmo que com dor? Do mesmo modo, você, meu irmão, se quiser ser um marido sábio, olha, de mesmo modo, por motivo de sua consciência para com Deus, meu irmão, suporta a aflição, né? Sofrendo injustamente, porque, meu irmão, isso é louvável, é um louvor a Deus. Posso ouvir um amém dos homens? Esse é o padrão de casamento do evangelho, minha irmã, no evangelho da cruz. Não é do evangelho da prosperidade. Não é do evangelho da vitória, da fé. Não! Fé sim, mas fé sem obediência, sem obras, é morta. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas, se vocês suportam o sofrimento, sublinha essas coisas na sua Bíblia, meu irmão. Onde é que está esse evangelho que prega? Para de sofrer. O evangelho sem a cruz, o casamento sem cruz. Ah, não, Deus não quer que você sofra. Parte para outra. Mentira! A minha Bíblia não fala isso. Nem a sua. Amém? Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Quer dizer, o marido fala, a mulher fala. O marido mete a boca, a mulher mete a boca. Daqui a pouco os dois estão no troca-tapa. Vergonha. Semeou, colheu. Mas aqui está dizendo, não, mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, sofrimento por terem feito o bem, diz na minha Bíblia, não sei na sua, que isso é louvável diante de Deus. Onde é que está o evangelho da cruz, meus irmãos? Onde é que está o casamento no verdadeiro sentido, fundamentalmente fundamentado na Bíblia? Do homem prudente que cava fundo, estamos cavando fundo, para ir na rocha. Do mesmo modo, você, minha irmã, se for solteira, não case para ser feliz. Case para sofrer por amor. Porque isso é louvável diante de Deus. Do mesmo modo, você, marido, se quiser governar a tua casa com sabedoria, da mesmo modo, suporta o sofrimento e continue fazendo bem, pois isso é louvável diante de Deus. Pergunto para vocês aí, quantos casaram para ser feliz? Todos nós, eu também. Pode levantar, irmão, não tem problema, mesmo se o desodorante venceu. Quantos se decepcionaram? Porque não entenderam esse princípio, meu irmão? Porque não entenderam esse princípio, esse fundamento de um casamento? Olha o 21. Vou fazer essa pergunta de novo. Quantos gostam de louvar a Deus?
Quantos gostam de louvar a Deus sofrendo injustamente e continuando fazendo bem? Ninguém. Ninguém. Mas do mesmo modo, mulher, você pode ser sujeita ao seu marido. Se continuar fazendo bem para ele, mesmo que ele te faça um mal, mesmo que ele te faça sofrer. Do mesmo modo, você, marido, pode ser cabeça em casa, sábio. Por quê? Se você continuar fazendo bem, mesmo sofrendo injustamente, isso é um louvor para Deus, cara. Oh Deus. 21. Ainda, irmão, ainda não chegou na pedra ainda. Ainda estamos cavando fundo. 21. Olha só, irmãos. Versículo 21. Não, arrisca da tua Bíblia, isso aí é mentira. Isso aqui alguém errou. Pega um pincel atômico preto, risca o versículo 21. Porque a minha Bíblia diz que para isso vocês foram chamados. Para quê? Para fazer o bem dentro do seu casamento, que é o contexto que vai entrar agora. E você, para ser sujeito ao seu marido, minha irmã, você suporta o sofrimento e continua fazendo o bem. Para isso você foi chamada. E você, marmanjo, se quiser ser sábio e um marido cabeça na sua casa como Cristo, você também trata bem ela, mesmo se ela te faça sofrer injustamente. Porque para isso vocês foram chamados. Esse é o evangelho da cruz. Que é loucura. Para quem? Para os que se perdem. Mas para nós, é o poder de Deus. Eu morro para que outros encontrem a vida. Eu choro para que outros sorriam. Olha que vai dar o exemplo aqui agora, irmão. Para isso vocês foram chamados. Pois Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes o exemplo para que sigam os seus passos. Fecha a porta lá. Dá tempo de você desistir, meu irmão. Minha irmã, se não te pregar esse evangelho, nós estamos pregando aqui hoje com liberdade. Ronald deu total liberdade. Você pode sair. Vai para uma outra igreja que promete que você vai parar de sofrer. Você só vai fazer umas campanhas, dar dinheiro para a igreja e tudo vai se resolver. Mentira! Se você não pagar o preço, Deus não vai agir. Se você não quiser seguir os passos de Jesus, fuja, mas não se diga que é cristã, ou que é crente, ou que é filha de Deus. Todas as coisas, sim, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todo mundo gosta, aleluia, glória a Deus. Que foram chamados segundo o seu propósito, já entendemos isso. Mas o versículo 29, poucos leem. Porque os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito, sofredor, entre muitos irmãos. Sofredor eu coloquei, irmãos. Só se fala de um Jesus vitorioso, mas da vitória de Jesus primeiro veio Filipenses 2. Se humilhou, se despojou, tornou servo, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Daí sim, depois disso, Deus o exaltou soberanamente. E você quer estar exaltado no seu casamento, humilhando o seu cônjuge. Está tudo errado. O modelo bíblico é diferente. Pode desistir de ser cristão. Uma vez lá em Belém, nós pastoreamos 6 anos e pouco em Belém. E começamos uma igreja em Tucuruí. E eu dava assistência na igreja lá. E uma irmã muito bem apresentada, esposa de um dos diretores da Eletronorte, ela estava na comunidade lá, e um dia ela foi a Belém, na época, isso nos anos 98, 99, ela veio a Belém com a sua Blazer diesel preta, imagina, aquilo naquela época era o top, né? E chegou lá em casa, e veio contar, abriu o coração comigo, com a Beth, e disse, meu irmão, não sei o que acontece, depois que eu vim para a igreja, meu marido está cada vez mais cavalo. Está cada vez mais grosso comigo. Eu não sei o que acontece. Aí eu li esse texto para ela. Disse, retribua, sofra injustamente, minha irmã. Continua fazendo bem para ele, porque você foi chamado para isso. Por quê? Porque Cristo também sofreu no teu lugar, minha irmã. Deixando o exemplo para que você siga os seus passos. Ela bateu na mesa, que é de Angelim Pedra, felizmente não era de vidro, nem da Casas Bahia, né? E pá, bateu em cima. Ah, não me pregaram, não falaram isso. Me falaram que se eu fosse na igreja, meu marido ia mudar. Mentira, vai mudar sim, se você sofrer primeiro.
1, 2, 3. Yes! E a sua mulher também, meu irmão. Ela pode ser uma mulher forte. Uma mulher que tenta te ganhar sem palavra, mas com C na frente. Você fala uma coisa, ela fala 100. Mas se você continuar amando ela, sofrendo injustamente, servindo ela, tratando ela bem, tenha a garantia de Jesus, que Jesus em você é a esperança da glória. Yes! Mas tem que ser manifestado o Cristo em nós. Senão não tem glória, irmãos. Só tem isso que nós estamos vendo, derrota de casamento para tudo telado, de crente, ou de crentinos. Anota aí, crentinos. Definição segundo São Giovanni. Evangelho segundo São Giovanni, crentinos. É o cretino do mundo que se diz crente. Ele vive como qualquer pessoa do mundo, mas quer se achar crente, é crentino. Do mesmo modo, vocês, minha irmã, pode ser esposa sujeita ao seu marido, entendendo que você foi chamado para sofrer, seguindo o exemplo de Jesus. Do mesmo modo, você, meu irmão, foi chamado para ser um marido sábio no convívio com a sua esposa, entendendo que você foi chamado para sofrer, como Cristo sofreu por você, deixando-lhe o exemplo. Sofra por sua esposa. Depois nós vamos ver se nós chegamos em Efésios 5. Uau! Aí o pau tora de vez, principalmente para nós homens. Yes! Aleluia! Obrigado, meu irmão. Ajuda a descontrair um pouquinho, que o negócio aqui está chumbo grosso, meu. Pode falar, meu. Glória a Deus. Eu gosto desse ambiente descontraído, irmão. Gosto mesmo. Já viram, né? Que tudo de terno e gravata aqui, bem formal, né? Aleluia. Mas olha só. Ele não cometeu pecado algum. E nenhum, versículo 22, de 1 Pedro 2, ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca, ao contrário de nós. Bocudos. Temos com facilidade o dom de língua. Damos de língua em todo mundo. Falamos, criticamos todo mundo. É o dom de língua, não é o dom, é o dom de língua. Jesus não teve isso. Versículo 23. Quando insultado, como é que Jesus agiu? E você, minha irmã, como esposa, quando insultada, como é que você trata? Revida? E você, meu irmão, quando insultado pela sua esposa, tu é macho. Ela deu uma palavra, tu solta uma palavra mais grossa. Aqui tem homem. Que precisa provar que é. Não tem certeza. Fala grosso. E é grosso. Não, aqui está falando de um homem diferente. A mulher insulta. E ele, o que diz? Não revida. Fica quieto. Deixa baixar a poeira. Deixa baixar a poeira. Do mesmo modo, mulheres. Yes! Do mesmo modo, homens, só homens agora. Uau! Estão entendendo, irmãos? Solteiros, quantos solteiros temos aqui? Levanta a mão, isso. Quantos solteiros querem casar? Nessas condições? Aê, glória! Aqui tem cada macho. O problema é se vem um bando de gafanhoto, pega esse verde aí, tira, come toda a roupa dele. Glória a Deus. Vamos lá. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças. E você, minha irmã? Como esposa, quando teu marido te faz sofrer, você faz aquela comidinha gostosa, se esforça. Isso antigamente as mulheres faziam, hoje não faz mais. Misericórdia. Tito 2. A sã doutrina. Nós estamos tentando, irmãos, estamos tentando encaixar no tempo que nós vamos estar juntos, um tempo eu com os homens e a mulher com as mulheres. A Beth com as mulheres. A Beth com as mulheres. Porque ontem vocês constrangeram a gente, né? Vontade de aprender. E os homens querem estar só comigo? Tem um cavalo macho. Eita, cavalo macho. Esse está com a canela ali roxa, mas está disposto.
Então só nós, tá, irmão? Só nós. Aleluia. Dá para continuar? Do mesmo modo, mulher, para ser sujeito ao seu marido, quando você sofrer, não faz ameaça. Eu vou embora. Agora tu vai ver, eu vou vestir a minha calça jeans com suspensório e cadeado. Você não vai mais ter durante um mês. Eu vou dormir fechado e com cadeado. Mas entregava-se aquele que julga com justiça. Meu Deus. Entrega, minha irmã, o teu marido, aquele que julga com justiça. Meu irmão, entrega a tua esposa, que está difícil. Continua fazendo o que Jesus fez. Entrega, não revida, não faz ameaça. Eu vou embora, tu vai ver, eu vou arrumar outra. Isso não é coisa de homem. Isso é coisa de criança, de adolescente. Isso está lá bem claro em 1 Coríntios capítulo 3. É criancice, discórdia, contenda é coisa de criança, coisa de carnal. Do mesmo modo, mulheres, quantos estão entendendo? Pode estar sujeito a seu marido. Quantos estão entendendo, homens? Do mesmo modo, você, homem. Cara, você pode ser sábio no convívio, mas não é cantando galo e nem sendo banana. Dá direção, ela esperneia, mas continua amando ela, continua tratando ela com carinho, continua dizendo que ela é a mulher da sua vida. Você vai liderá-la. Irmão, meu Deus, como a palavra é clara. Meu Deus. 24. Então eu vou ler o 23. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças. Mas entregava-se àquele que julga com justiça. Você ainda quer seguir Jesus? Quantos querem seguir Jesus aqui? Agora, como casado, como esposa, você quer seguir a Jesus? Como marido, você quer seguir a Jesus? O exemplo e os passos dele? Cruz, morte, injustiça, mas um louvor a Deus que depois disso vem trazer a vitória, a glória. 24. Ele mesmo levou no seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas pisaduras nós fomos sarados. Deixa você ser ferido. Se a tua ferida e o teu amor cura o seu cônjuge, do mesmo modo, mulheres, sede sujeito a seus maridos. Do mesmo modo, marido, sede sábio no convívio com suas mulheres, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor, com letra maiúscula, e bispo de suas almas. Então vamos entender agora o 3, versículo 1 em diante. 3:1, pega aí. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido. Quantas mulheres estão entendendo isso agora? 1, 2, 3. Yes! Está disposta? Sua vida seja um louvor para Deus. Você poder dizer para o teu marido, não sou eu mais. Não disse, ele vai notar. Não sou eu mais quem vivo. É Cristo que vive em mim. Cristo em mim é a esperança da glória no meu casamento. Na minha descendência, Elohim. Maridos, quantos maridos estão entendendo? Meu Deus. Você lembra que eu falei ontem? Faço isso com a minha esposa há 39 anos. Fiz com nossos filhos desde os 4, 5 anos de idade que eles tinham, quer dizer, desde uns 30 anos atrás. Sentar junto e perguntar para eles, o que o papai faz que entristece vocês? O que o papai faz que não confere com o que o papai tem ensinado vocês sobre Jesus? O que na vida do papai não reflete Cristo? Pergunta para a esposa, mas pega aquele livro, né? Sem folhas e vai anotando. Calado. Só ouve. Você vai ver quanta coisa sai lá de dentro, irmão. Pega aquilo para poder te ajudar. Diz, agora ora por mim, eu quero mudar. Quem Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos... Por que nós temos uma família linda hoje? Ronaldo também passaram por fases difíceis também. Por que tem a família linda? Porque foram humildes.
Deus deu graça, não é mérito de ninguém, é graça. Mas só ganha graça quem é humilde. Do mesmo modo, mulheres, então eu não vou procurar não entrar muito em detalhes aqui, porque isso teria que ser um seminário específico, né? De casais, um final de semana inteiro, tá? Mas aqui, do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece você ganha eles sem palavras com C, pelo procedimento de sua mulher. É isso que está escrito aí, não? Hã? Que ele não obedece a você? Não obedece à palavra. Você sabe qual é o padrão bíblico para ele, mas ele não está nesse padrão bíblico. Isso te dá direito de resistir? Não dá. Se você aprende o princípio que foi falado antes. Sofrer injustamente, continuar fazendo o bem, ser o exemplo de Jesus em casa, que isso é um louvor para Deus. Mesmo se ele não obedece à palavra, a Bíblia garante que você vai ganhá-los sem palavras com S. Considerando a vida casta, observando a sua conduta honesta e respeitosa de vocês. Quantas irmãs querem ganhar seu marido? Naquilo que ele ainda não obedece à palavra. Você sabe que ele não está no padrão bíblico de marido. Quantos querem ganhar, irmãs? Quantos querem? Levanta a mão se você quer. Você está entendendo qual é o princípio? Não é com as tuas palavras. Não é você resistindo a ele que Deus não vai agir. Deus não vai agir. Pode ir em qualquer igreja, fazer qualquer campanha. Se você não mudar, ele não vai mudar. Pelo menos é o que a minha Bíblia diz. Deus intervém. Entra com a graça em quem é humilde. E aí diz o versículo 3. Então, observando a conduta honesta e respeitosa. Tudo isso aqui daria para se deleitar na palavra. Mas eu quero só seguir. 3. A beleza de vocês não deve ser nos enfeites exteriores, como o meu, por exemplo, com os cabelos trançados. Ó, coisa mais linda o meu. E joias de ouro ou roupas finas. Não está dizendo que não pode ter, mas essa não é a prioridade de uma mulher. Ao contrário, versículo 4. Esteja no ser interior, que não perece. Beleza demonstrado num espírito dócil e tranquilo, que é de grande valor para Deus. 1, 2, 3. Yes! Olha, irmão, parece impossível imaginar uma mulher dócil e tranquila hoje. A mulher é profissional, a mulher tem a sua profissão, o seu salário, o marido às vezes é só um adendo na vida dela. Irmão, não é assim, queridas. Talvez a Beth vai abordar isso com vocês amanhã, provavelmente, né? Não. Não, qualquer dia desse, fica atento. Conversamos tanto. Eu acho que amanhã eu vou tentar reduzir um pouquinho mais a minha ministração, para depois separar só os homens e só as mulheres. Só nós, meu irmão, tá? É o único que quis aí. Quantos homens querem estar juntos amanhã? Opa, melhorou. Olha aí, ó. Isso que eu chamo de proteger, hein? Vamos lá. 5. Pois assim também os costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam a sua esperança em essas mulheres eram sujeitas aos seus maridos só quando eles eram bonzinhos. Não. Ainda que eles fossem maus, se fizesse sofrer. Elas se sujeitavam cada uma a seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava de Senhor. Dela vocês serão, agora está no futuro, serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Deixa Deus cuidar dele, minha irmã. Isso, minha irmã. Deixa Deus cuidar dele. Cuida você, faz tudo o que você puder fazer por ele. E deixa que Deus Olha, Beth,
A Beth é um exemplo disso, meu irmão. A Val também, nós temos conversado. É um exemplo disso. Um moleque que sabe sofrer, que sabe crer que Deus pode mudar o marido. Oh, glória, né, minhas irmãs? Né? Hoje elas têm uns príncipes, né? Encantados e sem cavalo junto. Uau! Não é Val, é uau! A Beth, como soube esperar, como soube acreditar em mim. Quantos criticavam, a minha família me criticava, ela me defendia, isso me desmontava, irmãos. Ela me defendia. É isso que a Bíblia está falando. Agora, vamos falar para os homens? Quantos homens temos aqui? Então, agora vai falar para nós só um versículo. Vê como nós somos tão bons, que só um versículo para nós basta. Até chegar em Efésios 5. Aí o negócio fica duro. Do mesmo modo, maridos, vocês maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres. Tratem-nas com honra, honra é dar valor. Como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam, olha só como o pau quebra para nós. Irmãos, isso aqui é muito sério, irmãos. De forma que não sejam interrompidas as suas orações. Olha, o homem que não é sábio, o homem que não trata a mulher com honra, não vê que ela é o vaso mais frágil. A minha Bíblia diz que as suas orações são interrompidas. Pode estar no púlpito pregando para todo mundo, mas a oração dele não passa do teto. Aí você imagina, mas como é que acontecem tantas coisas? Não sei, pergunta para Jesus quando ele voltar. Porque uma coisa eu sei, que Jesus disse que no final dos tempos, viriam muitos em meu nome, fariam grandes sinais, prodígios e maravilhas, e profetizariam em nome dele, e vai dizer no final, olha, não conheço vocês, porque vocês praticam a iniquidade. Meu irmão, se você feriu ela, se ela está chorando, se ela está triste, meu irmão não vai dormir sem acertar, cara, e não vai orar, pode ficar 1 hora, 2 horas, meio-dia orando em língua, não passa do teto, pelo menos é o que diz minha Bíblia. Está interrompido, é princípio, é fundamento de um casamento. Quantos estão entendendo isso? É sério para nós homens. Cada palavra dessa dá para a gente mergulhar, mas não é o que eu quero hoje. Só para reforçar isso, irmãos, eu vou ler mais alguns versículos adiante. Versículo 8 agora. Quanto a mais, tenho todos o mesmo modo de pensar. Olha só. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Olha só, está no mesmo contexto, irmãos. Onde é que nós provamos a nossa fé? Onde é que é mais difícil ser cristão e crente, filho de Deus? Aonde? Na igreja é fácil, é ou não é? Coisa mais linda, né? No trabalho é fácil. Onde é que é difícil? Viver esses princípios? Na casa, na família, no casamento. E olha só, 9, reforça. Não retribua o mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, fala bem do seu marido, fale bem da sua mulher. Como a Beth falava bem de mim, me desmontava. Pois, de novo, para isso vocês foram chamados, para receberem a bênção por herança. Dá 1, 2, 3, yes! Fora disso, irmãos, me perdoa, podem pregar o que quiser, mas a bênção, ou a prosperidade, ou essas coisas que vêm aí, não vem de Deus. Senão, Jesus não precisaria ter pago o preço que ele pagou, para ser o exemplo para nós seguir os seus passos. Senão não existiria o evangelho da cruz, a mensagem da cruz. É loucura para os que se perdem. Mas para nós, morrer pelos outros. É o poder de Deus, a começar no meu casamento, na minha família. Porque eu quero a bênção por herança. Eu quero, como nós vimos em Malaquias 2, eu quero Elohim. Eu quero multiplicar Deus. Eu quero multiplicar Cristo Jesus no meu casamento e nas minhas gerações. 1, 2, 3.
Yes! Quantos creem que essa é a palavra de Deus? Solteiros, quantos querem casar? Nesse modelo. Então não assista mais novela, tá? Podia continuar aqui, irmãos, tem muita coisa linda. Mas eu quero ir agora para 1 Coríntios 7. 1 Coríntios 7. Que dá, assim, parâmetros, fundamentos, em vários aspectos para o casamento, irmãos. Tenho estudado muito nos originais, sentei muito com o pastor de vocês, com muita paciência, nós tentando entender um pouco da palavra de Deus, desses fundamentos que Deus estabeleceu para o casamento, tá? Pegaram? 1 Coríntios, podemos começar, eu não vou entrar em muito detalhe, mas no 6, do versículo 12 em diante, não, do 9 em diante. Capítulo 6 de 1 Coríntios, do versículo 9 em diante. 6 primeiro, porque vocês já notaram, né, que eu gosto de pegar um texto, mas botar o texto no contexto. E não usar como muitos, pegam um texto fora do contexto para servir de pretexto, para sem vergonhice, para o pecado, para a iniquidade, para justificar. Está cheio de doutrinas assim hoje, irmãos. Então estou botando no contexto, ok? Por isso eu não vou estudar fundo até chegar no 7. Só vou mostrar o contexto. Olha o que diz a minha Bíblia, a sua também, no versículo 9, de 1 Coríntios capítulo 6. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Mesmo se ele estiver num púlpito, mesmo se ele for um apóstolo, um isso ou aquilo. E ainda diz mais, não se deixe enganar, nem imorais, poderia ir nessa palavra, não vou, pratica sexo fora do casamento, em todas as formas, nem, não se deixe enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos. 10. Nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Meu irmão, não sei o que digo. É a Bíblia. Hebreus 13, versículo 4. Digno de honra entre todos vocês seja o casamento, matrimônio e o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais, fazem antes de casar, qualquer tipo de relação sexual, e os adúlteros, que fazem fora do casamento, às vezes só com o pensamento. Assim, versículo 11, foram alguns de vocês, inclusive eu, mas vocês foram lavados, inclusive eu, foram santificados, inclusive eu, foram justificados em nome do Senhor Jesus, inclusive eu, e no Espírito de nosso Deus, amém? Então agora, diz, tudo me é permitido, versículo 12, nem tudo me convém, tudo me é permitido, mas não me deixarei que nada me domine. Os alimentos são para o ventre, o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. Agora, o contexto que vai entrar 1 Coríntios 7. O corpo, porém, não é para a imoralidade. Porneia, essa palavra no original, é relação sexual ilícita, fornicação, adultério, homossexualismo, lesbianismo, relação com animais e parentes. O corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Meu irmão, pode dar um aleluia. Por seu poder, Deus nos ressuscitou o Senhor, e também nos ressuscitará. Quantos creem nisso? 15. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Quantos sabem? Tomarei os membros de Cristo, e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois, como está escrito, os dois serão uma só carne. Olha só, Gênesis 2:24 de novo.
Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele, dá um glória a Deus. Irmão, no original, essas três palavras, os une com uma prostituta. E o une a uma prostituta, aquele que se une a uma prostituta. E aquele que se une ao Senhor, pasmem, é a mesma palavra. No original, calau, colar, grudar, cimentar. Aquele que pega o seu corpo e cola no corpo de uma prostituta. É o mesmo que aquele que diz e que se cola com o Senhor. Olha só. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Eu não vou em detalhe aqui, mas detalhe mostra que esse cola é espírito, alma e corpo. É uma entrega total. Uma relação sexual fora do casamento, há uma permuta de espíritos, assim como há permuta de sangue, troca de sangue. Vai entrar no casamento ainda. 17. É um espírito com Ele, aquele que se une ao Senhor. Pneuma, palavra no original, é Espírito Santo, é co-igual com Ele, é co-eterno com o Pai e o Filho. Olha só, irmãos. Meu Deus. 18. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Quantos jovens solteiros nós temos aqui? Levantem a mão. Jovens solteiros. Meu irmão, não fique com ninguém. Vou te dar um conselho. Se alguém te convidar para ficar, fica longe. Senão Jesus vem e você fica. Então eu vou perguntar para você, se a igreja entendeu isso, o conselho, sabe o que eu dou? Se alguém te convidar para você ficar, fica. O treino foi bom. Se alguém, vale para casado também. Está lá no trabalho, vem alguém cantando. O que tem? Se alguém te convidar para ficar, meu conselho, fica. Senão Jesus vem e você obrigado, meu irmão. Yes! Oh, Deus. Vocês foram comprados, 20, por alto preço. Pode dizer um yes? Portanto, glorifiquem a Deus com o seu corpo. Irmãos, agora vai entrar em casamento. Vai abranger várias esferas do casamento. Exatamente para que a gente fuja da imoralidade sexual. Qualquer tipo de relação fora do casamento com o corpo que pertence ao Senhor. Que unir ele ao Senhor, não posso usar meu corpo fora do casamento. Com ninguém. Quantos assuntos sobre os quais vocês me escreveram? É bom que o homem não toque, mulher. Diga comigo, não toque. Isso aqui está falando do mal de Parkinson. Mal de Parkinson não é doença de velho. É doença de solteiro. Chega perto da namorada ou da candidata, a mão dele perde o controle. E aí começa com um toquezinho no cabelo, outro na orelha. E aí vai descendo, daqui a pouco uma buzina. E vai, o mal de par, daqui a pouco já está no mouse. Aí a antena, o Wi-Fi fica ligada. O cara fica online horas e horas. Vocês estão rindo, mas quase todos vocês, se não todos, sabem que o mal de Parkinson é real. Para solteiro. Tem que rir para não chorar, né? Mas, então é bom que o homem não toque mulher. Mas por causa da imoralidade, essa que falou antes. Irmãos, isso é simples, é claro, todo mundo sabe isso. Começa com um toque. Depois vem o segundo toque. Depois, terceiro. E depois termina no quarto, os dois no quarto. Não, Giovanni, está me julgando mal.
eu toco ela, ou ele me toca e eu não sinto nada, então depois nós temos que ter outra conversa, que o negócio é bem mais sério. Ó. Porque Adão e Eva foi tirada de Adão, o toque no corpo um do outro faz parte do natural lindo de Deus. Mas aqui está dizendo no versículo 2, que o toque, é bom que o homem não toque mulher, no versículo 2, mas por causa da imoralidade, cada um deve ter a sua esposa, e cada esposa o seu próprio marido. Para quê? Para tocar. Também vocês sabem, eu sei que aqui não aconteceu isso, só em outros lugares do Brasil. Quanto mais toca antes de casar, quanto mais sofre do mal de Parkinson antes de casar, depois de casar o marmanjo fica com AVC. E a mulher disse, por que você não mais carinha em mim? Só quer aquilo, né? Só toca em mim quando eu quero aquilo. Por que você deu um AVC no cara? A Beth reclamou muito disso comigo. Aí no começo, eu fazia assim com a mão. Eu vou tentar. Sério mesmo, fazia assim com ela, levando na esportiva. Mas depois eu fui soltando a mão. E hoje, meu sal amargo. Tá bom, vamos mudar de assunto. Tá por perto minha mão boba. Tá vendo, nós estamos quase... Para parar? Quase 12 anos de lua de mel, sozinho, os filhos já casaram. Meu irmão, o bem de Parkinson está funcionando, porque depois de casar, é bem de Parkinson. Tem que tocar, é dever do marido, na sua própria esposa, tocar. Yes! Ela talvez não seja mais daquele violino, está mais para violoncelo, mas toca! Amanhã de manhã nós vamos ver melhor isso. Uau! Uau! Não percam amanhã. Amanhã vai ser powerful. Yes! Então o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher. Toca! Seja carinhoso, afetivo. Vê que aqui as duas vezes fala do marido primeiro. Da mesma forma a mulher para com o marido. Irmão, qual que é o normal? Está aqui na hora do culto, a mulher está ali fazendo um cafunézinho no homem, mexendo na orelhinha dele, e o múmia lá. Por isso que diz, a iniciativa inicialmente no toque tem que ser do homem. O homem tem que vencer isso. Isso, minhas irmãs. Pelo menos, toma-te. Tem que tomar iniciativa, meu irmão. Seja sem vergonha. Agora que é casado, meu irmão, manda brasa. Fique online. Quatro. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Agora inverte. Fala primeiro para a mulher. Quem é que tem mais tendência a ter dor de cabeça? Não sei aqui em Poá, São Paulo, por aqui. Quem tem mais tendência, estou tão cansada hoje, tão estressada, e o cara lá a ver navios. Uma semana, 2 semanas, daqui a pouco o cara já está trepando parede, e a mulher continua com dor de cabeça. O cara traz um monte de analgésico, toma, querida. Não, mas mesmo tomando, não passa. Por isso que a Bíblia diz, é a mulher que não pode usar o seu corpo como ferramenta de negociação. Eu me entrego só se tu me der o cartão de crédito. Nós temos lá um DVD sobre as diferenças entre homem e mulher, a gente explica um pouco isso. Tá? A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Tu vê que está no segundo plano. O marido normalmente sempre está disposto. É ou não é? Eu senti pouca convicção dos homens aqui. Ou aqui as mulheres não dizem assim, de novo?
Poxa, ontem, agora de novo, tu não estava cansado e ainda quer? Sim, eu quero. A mulher não entende que o homem pode estar estressado, cansado, ele pode ter enterrado a mãe dele às 6:30 da tarde, 7:30 quando chega em casa, ele está louco para fazer de novo. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo. A mulher se enterrar, a mãe, 15 dias o marido vai ter que ver navios. Vocês estão rindo, mas que o pepino é real, tá? Olha que coisa linda o versículo 5. Não se recusem um ao outro. Está falando aqui inicialmente do que, irmão? Toque, carícia, afeto. Não se recusem um ao outro, senão por mútuo consentimento, durante um certo tempo, para ficarem de mal. Gostei da freada, minha irmã. Parece uma bis no asfalto bem quente. Vocês já viram o casal que aqui não acontece isso com certeza? Eles brigam, discutem, não se perdoam e dormem um de bumbum pro outro. Não é para dizer bunda que é feio, né? De bumbum pro outro. Aí um tenta tocar o outro. Não, sai daí! Sai daí! Quem é que dorme ali no meio? O outro. A serpente. Está lá bem claro, Efésios 4, 26, 27. Irai-vos e não pequeis, não dai lugar à ira. Não deis lugar à ira. Aliás, irai e não pequei, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Casal que se ira e não se acerta até o final do dia, dorme de mal, de bunda um para o outro. Satanás está ali no meio, aqui está dizendo, não pode não. Não vos priveis, não se recusem um ao outro, no carinho, no afeto, dormir agarradinho. Oh, que coisa mais gostosa. Ai, que vontade de ir para casa. Hoje não ficar conversando até tarde, tá? Estou em casa, né? Estou em casa com os irmãos aqui, viu? Yes! Glória a Deus. Tá certo que depois eu vou apanhar da mulher, mas tudo bem. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento, durante um certo tempo. Olha só, frise, sublinhe, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, está bem claro aqui, para que Satanás não ostentem por não terem domínio próprio. E se não tem domínio próprio, tem demônio próprio. Claro, não está andando no Espírito. Essa palavra unam-se, irmãos, não é a mesma palavra unam-se do capítulo 6. Fala outra vez, tomaria os membros de Cristo e uniria uma prostituta. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele? Ali é calau, colar, grudar, cimentar, juntar. É a mesma expressão que no aramaico de Gênesis 2:24. Agora, isso aqui, não se prive um ao outro, não se recuse um ao outro, exceto por mútuo consentimento, durante um certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois unam-se de novo. Essa palavra no original é epi. Vou ler bem. Sobre, em cima de, posição sobre. Precisa ser mais claro? Uma risadinha. É? Epi. Depois, aqui sim, está falando da relação sexual. Antes estava falando do ambiente que se gera para uma verdadeira relação sexual de um casal em Deus. Que não dá lugar para Satanás, que não deixa nada impedi-los de serem carinhosos, afetivos um com o outro, de andarem apertado, grudado, colado, passando mensagens românticas, vivendo a beleza do casamento no Éden. Eu tenho um estudo sobre isso, entendendo e restaurando o Éden. Deus não desistiu de que o nosso casamento seja o Éden, um paraíso, um lugar de delícias. Um lugar onde Deus tem prazer em estar com o casal.
em harmonia, em amor, em relação. Por isso que termina Gênesis 2, 25, bem claro, homem e mulher estavam nus e não se envergonhavam. Quantos estão entendendo, irmãos? Casamento é coisa muito linda. Dentro desses padrões, desses fundamentos da palavra. Amém, queridos? E aqui então vai entrar em vários outros assuntos quanto ao casamento. Versículo 6, digo isso como concessão e não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus, um de um modo, outro de outro. Felizmente eu não tenho esse dom do Paulo. Deus me deu o versículo 9 aqui para casar com a Bete, depois eu conto. 8. Digo, porém, aos solteiros. Aqui então Paulo começa pelo Espírito Santo a tratar de vários tipos de pessoas dentro da igreja, como elas devem encarar o casamento e a separação. De uma forma clara, irmãos, profunda, entendendo os originais. Eu não vou ler todos os originais com vocês, porque nós fizemos juntos lá. Ele tem, depois quem tiver mais interesse, vão sentar juntos, vão ver o que a Bíblia diz, com detalhes, nos originais. Agora, ao final da tarde, chegamos a algumas conclusões juntos, dos originais. Digo, porém, aos solteiros, aqui solteiros é agamos, é pessoa não casada, solteira, tá? E as viúvas, também está dizendo, viúva o que é? Não é viúva, né? Ou mamão, é viúvas, tá? É bom que permaneçam como eu, Paulo está dizendo, solteiro, sem casar. Mas, se não conseguem controlar-se, devem casar-se. Se casar-se aqui é contrair núpcias, gameu, no original. Pois é melhor casar-se do que ficar ardendo em desejo. Parênteses. Eu me converti, como a Beth contou, lendo a Bíblia sozinho dentro da igreja católica. Fiz o Emaús, o encontro de jovens, lá me deram os 4 evangelhos, eu comecei a ler. Nessa época eu era DJ, dono de boate. Filhinho de papai, playboy, vagabundo, malandro, mentiroso. Capotado já 3 carros da minha família, batido umas 5 vezes. Pensa num cara que não presta, multiplica por 3. Eu já estava com 20 anos cansado da vida. E aí um amigo meu me convidou para o Emaús, eu fui lá, fiz, recebi aqueles 4 evangelhos que tinha um pouquinho de Bíblia, um monte de explicação para desmentir o que o evangelho dizia, mas eu só li em cima e comecei a ler daqui, daqui a pouco fui para o Novo Testamento, daqui a pouco eu encontrei a Bíblia, daqui a pouco eu encontrei a chave bíblica, comecei a estudar assunto, e aí Deus nos usou para começar a renovação católica carismáticas no Brasil, né, lá no sul, que foi o começo, começou em Santarém, depois lá no sul, e aí Deus nos usou, foi onde eu conheci a Beth, aí eu comecei a abandonar tudo sem ninguém me proibir. Tudo, as namoradas, os relacionamentos que eu tinha, e lá dentro, esse olhar começou a olhar para mim uma vez, meu Deus. Me lembro ainda lá com um chalecozinho azul e uma touca azul. Aí eu ministrava ela com aqueles olhinhos bem apaixonados de peixe morto. Parecia uma calota de Kombi, daquela antiga, né? E sentava lá atrás, daqui a pouco ela virava para trás. E meu coração começou a bater, foi a coisa mais linda. E não é nojela. Tá? E aí, começamos um relacionamento de amizade. Eu me formei em farmácia, fui para o Rio de Janeiro com a minha turma. Depois voltei, fui para os Estados Unidos, fiquei um mês lá num intercâmbio cultural. E o meu coração, meu Deus, palpitou por ela. E lá dos Estados Unidos, nem sabia o sobrenome dela, eu escrevia todo dia uma carta, o que acontecia nos Estados Unidos, né? Para ela, só botava Beth, passei na frente da casa dela, peguei o endereço, Rua Heitor Liberato, 156, e mandava, Beth Heitor Liberato, sei que chegou 15 cartas de uma vez só, no tempo que que a correia vinha por jumento, né, por Jerico, né? E ali começou algo muito lindo. Chegou no fim toda a minha família contra mim, porque eu estava virado leleque, eu estava lendo muito a Bíblia, e só fui expulso da igreja católica, e só ela saiu comigo, não sei porquê. Estou tentando alguma revelação ainda. E aí só tínhamos nós dois, todo mundo contra nós. E eu orei, Deus, eu queria casar, não aguento mais sozinho. Aí eu orei, Deus fala comigo, eu não tinha pastor, não ia em nenhuma outra igreja, era eu e o Espírito Santo, o papai e o filho. Aí eu orei, Deus, fala comigo, será que eu devo casar? Aí eu abri a Bíblia e caiu aqui.
Mas se não consegue controlar-se, Giovanni, case-se, pois é melhor casar do que ficando com mal de Parkinson. Aí casei mesmo. Quando falei para o meu pai que eu ia casar, ficou mais doido ainda, né? Porque a nossa cultura era estudar, aproveitar bastante a vida, né? Arrumar mulher para tudo que é lado, vagabundear muito, lá pelos 30 anos, já com apartamento, com carro, com tudo. Aí casa e sossega o rabo. Mas já tinha, com 21 anos de idade, eu já queria sossegar o facho. E graças a Deus, com 22 anos, 16/6/76, nós casamos. 39 anos, vamos fazer agora em junho. Cada vez mais apaixonado. Yes! É verdade, cada vez mais apaixonado, sofrendo do bem de Parkinson, cada vez mais online, cada vez mais, glória a Deus, em lua de mel contínua, constante e crescente. Só Deus pode fazer isso, irmãos. E 39 anos fiel, só Jesus. Tanto é que nós nos conhecemos lá no convento da Madre Paulina, por causa disso ela se transformou em santa. Tira isso, é só brincadeira, tá? Que o Giovanni só teve a Beth de lá para frente. Nem conheceu a Beth lá. Então vamos lá. Então aos solteiros, é bom que não se case. Mas se não consegue controlar-se, case-se. Porque é melhor casar do que ficar ardendo em desejo. 10. Aos casados, agora não é mais solteiros. Dou este mandamento. Não eu, mas o Senhor. Que a esposa não se separe do seu marido. Aqui nos originais é lindo, irmãos. Não vou entrar. Tá? Mas, se o fizer, permaneça sem se casar. Ou, então, reconcilie-se com o seu marido. E o marido não se divorcie da mulher. Crente não toma iniciativa de separação e divórcio. Vamos ver claro aqui, irmãos. Clarito, clarito, clarito. Tá? Então é bem claro, tá? Os casados, que a esposa não se separe do marido. Se o fizer, aí tira que vê no original, não vou apresentar. Permaneça sem se casar, tá? Ou então reconcilie-se com seu marido e o marido não se divorcie da sua mulher. 12. Aos outros eu mesmo digo, em outras palavras, que não são solteiros, nem viúva, nem casados. Aos outros eu mesmo digo isso, não o Senhor. Claro que toda a escritura é divinamente inspirada, mas quando Paulo escreveu nessa inspiração. Se um irmão tem mulher descrente, e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. 13. E se uma mulher tem marido descrente, e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Estão entendendo, irmãos, o contexto de 1 Pedro 3? Sofra, ame, trate bem, você vai estar conquistando ele para Cristo. Meu irmão, você vai estar conquistando ela para Cristo, porque ele vai estar vendo Cristo em sua vida. Está fraco. Ele vai estar vendo Cristo em sua vida. Vai querer esse Cristo que te transformou. E ele vai ser transformado, é o que diz aqui agora, olha aqui só. 13, tá, 14. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher. E a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Olha que quando uma esposa ou um marido sustenta um casamento, ele santifica o marido. Deus guarda e santifica os filhos. Vimos isso em Malaquias 3 sobre a fidelidade conjugal, Malaquias 2 sobre a fidelidade conjugal e o divórcio onde? Para que tenha filhos Elohim, descendência consagrada. Quer dizer, o crente sempre luta pelo seu casamento, e na sua luta ele santifica o cônjuge que não é crente. E os filhos. Ok? 15. Todavia,
Se o descrente se separar, irmão, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã, está bem claro, não tomou iniciativa. Foi o descrente, foi o incrédulo. Quem é que se separa? É um crente? Quem se divorcia é um crente? Na minha Bíblia, não. Se o descrente, que não crê mais que é possível restaurar, vai embora. Se separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo da servidão. Essa palavra servidão, em outros textos, muitos, mostra que é a servidão de servir o cônjuge. A minha aliança, o meu casamento me coloca, como nós vimos em 1 Pedro 2,18, numa condição de servo. Eu estou lá para servir o meu cônjuge. Agora, se ele abandona, diz a minha palavra, estou livre da servidão. No contexto, irmãos, vimos bem claro hoje, nós dois juntos. Nesse caso, o irmão está livre, ou a irmã está livre. Claro, não. Foi embora, já fica de olho em outro, ou em outra. Não, espera. Todo o contexto aqui, espera. Casamento é coisa séria. Casamento traz dificuldade na vida, já vamos ver. Vamos continuar, tá? Para ficar mais claro. Deus, termina o versículo 15, Deus nos chamou para vivermos em paz. 16, você mulher, como sabe se salvará seu marido? Ou você marido, como sabe se salvará sua mulher? Santificar é uma coisa, salvar é outra. Enquanto a mulher ou o marido crente suporta em casa, sofre injustamente para manifestar Cristo, o amor de Deus através da sua vida, o marido e os filhos são santificados, não obrigatoriamente salvos. Está dando para entender? Sim? Tá? Mas é bem provável que salvos também, né? 17. Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou, e de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem em todas as igrejas. Foi alguém chamado sendo circunciso? Não desfaça a sua circuncisão. Foi alguém chamado sendo incircunciso? Não se circuncide. A circuncisão não significa nada, e a circuncisão também não é nada. O que importa é obedecer, sublinho, o que importa é obedecer os mandamentos de Deus. O contexto aqui é casamento, irmãos. Solteiro, casado, viúvas, abandonado por um marido ou uma mulher incrédula. 20. Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Se você for chamado sendo escravo, não se incomode com isso. Se você puder conseguir liberdade, consiga. Pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre, quando foi chamado por Senhor, é escravo de Cristo. Olha o contexto, irmão, de casamento. Em Cristo sou chamado para servir. Amém? Sou escravo de Cristo. Vou servir, no caso aqui, o meu cônjuge, a minha família. Vocês foram comprados por alto preço. Não se torne escravo dos homens, sim de Cristo, ok? Irmãos, cada um de vocês deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Agora, olha o versículo 25. Quanto às pessoas virgens, não entrei em Deuteronômio 22. O pastor vai ficar, talvez, provavelmente amanhã de manhã eu vou entrar em Deuteronômio 22. Quanto às virgens, não tem o mandamento do Senhor, porque na Bíblia só existe a mulher virgem ou casada. Não existe na mente de Deus e na Bíblia mulher que perde a virgindade antes de casar, irmãos. Nós vamos ver claro isso amanhã com os casais. As virgens não têm o mandamento do Senhor, mas dou o meu parecer como alguém que pela misericórdia de Deus é digno de confiança. Olha só, 26. Por causa dos problemas atuais, pensam que é melhor o homem permanecer como está. Olha só o 27, irmãos. Se você está casado, não procure separar-se. Pelo tempo atual, pelo momento que nós vivemos, Paulo já está dizendo aqui que eles já esperavam Jesus. Só que nós vivemos num momento em que é líquido e certo, irmão, que nós estamos às portas do arrebatamento.
Não convém ficar arriscando a nossa eternidade, irmão. E aqui quando diz, está solteiro, essa solteiro aqui é outra palavra, não é o agamos. Esse solteiro aqui é 11. É luzes, é separação, liberação dos laços do matrimônio, desobrigação. É aquele que está incluído no 15 aqui. Aquele que ficou solteiro não porque quis, não porque abandonou um casamento, mas foi abandonado. Está agora sozinho. Então está solteiro, não procure esposa. Mas olha o versículo 28. Mas se vier a casar-se, não comete pecado. Olha só. Foi abandonado, está lá com 1, 2, 3 filhos. Ou foi abandonada. Guarda no Senhor, ora, espera. Tenta não casar, mas se casar não peca. Não é solteiro que nunca casou. Aqui, é solteiro que foi casado, agora está desobrigado do casamento. Que também não é a viúva, que nós vamos ver mais na frente. Vamos lá. Mas se vier a casar-se, não comete pecado. E se uma virgem casar-se, também não comete pecado. Mas olha só, irmãos, o final do versículo 28. Mas aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida, e eu gostaria de poupá-los disso. Pergunto para vocês, casamento é coisa fácil? Não é, irmão. É difícil. Mas às vezes é tanta pressão, não, eu não posso, já estou com 25 anos, eu tenho que embarcar em alguma, e o primeiro que chega embarca. Pensa que é um príncipe que está em cima do cavalo, mas não, é só o cavalo. Ou pensa que é uma princesa que vai ver, não, é um sapo, uma rã, uma serpente. Para, sossega o facho. 29. Vamos passar agora, irmão, eu quero dar uma acelerada. 32. Gostaria de vê-los livres de preocupações. Ele está falando o que aqui? Todo o contexto. Casa ou não casa. Solteiros que nunca casaram. Viúvas. Casados. Aqueles que são casados e foram abandonados, e só abandonam um casamento quem é incrédulo, descrente, que não crê que Deus pode mudar, pelo que eu vejo no contexto, tá? E a virgem. Então está dizendo, gostaria de vê-los livres de preocupação. O homem que não é casado, hagamos, preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor. Mas o homem casado, olha bem agora, meu irmão, no versículo 33, preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar a sua esposa, e está dividido. Casou, tem que se preocupar em agradar o seu cônjuge. Essa é a servidão de um casamento. Eu estou casando para servir. E sei que vou sofrer. Sei que vou ter decepção, mas eu sou crente, eu não abandono. É a minha forma de ser um louvor a Deus. Senão não case, é o conselho de Paulo. Sirva só ao Senhor. Essa palavra agradar aqui, irmão, 13, é aresco, olha só, irmão, é esforçar-se para agradar, acomodar-se a opiniões e desejos do outro, senão não case. Sirva ao Senhor, pronto, agrada o Senhor, faz o que o Senhor quer, mas se casar, saiba que você vai ter que, como homem, vai ter que agradar a sua esposa. As mulheres gostaram disso? Mas agora vem o lado de vocês também. Olha a Bíblia como é equilibrada. Mas, olha o que diz, tanto a mulher como agradar a sua mulher está dividido. 34, continuação. Tanto a mulher não casada, olha só, a mulher não casada, como a virgem, preocupam-se com as coisas do Senhor. Não casada, o que é? É a mulher que ou é viúva ou foi abandonada. Como a virgem, a mulher que nunca foi tocada. Preocupa-se com as coisas do Senhor.
para serem santas no corpo e no espírito. Mas, olha só, a casada preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar o seu, renunciar à sua vontade para servi-lo, para fazê-lo feliz. Os maridos gostaram disso? Aleluia. Está vendo, irmão? Os fundamentos de casamento na Bíblia são diferentes, cara. Completamente diferentes. E olha, versículo 35, estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para lhes impor restrições, mas para que vocês possam viver de maneira correta, em plena consagração ao Senhor. 1, 2, 3, yes! Quer consagrar ao Senhor? Releia isso tudo aqui, peça para o pastor, para sentar outra hora junto, ver as palavras nos originais. É lindo, irmão, o que a Bíblia estabelece como um casamento consagrado ao Senhor. Aleluia. Se alguém que está agindo de forma indevida, versículo 36, diante da virgem, está sofrendo de mal de Parkinson, tá? Diante da virgem, tá? Eu passei por isso, tá? Se alguém está agindo de forma indevida diante da virgem, que está noivo, que ela está passando da idade, achando que deve casar-se, faça como achar melhor. Aqui tem dois contextos, tá? Com isso, não peca. Casem-se, está noivo, negócio está pegando, vá, casa-se. Contudo, o homem que decidiu firmemente em seu coração que não se sente obrigado, mas tem controle de sua própria vontade e decidiu não casar com a virgem, esse também faz bem. Assim, 38, aquele que se casa com a virgem faz bem, mas aquele que não se casa faz melhor. Paulo era do partido dos solteiros. Devia ter um time de futebol dos solteiros, né? Normalmente os casados ganham dos solteiros, ele queria reforçar, né? Aqui também os casados ganham dos solteiros? É normal, né? Eles saem ganhando, daqui a pouco os casados vão lá e ganham de novo. Mas vamos lá, irmãos. Agora, 39, finalizando. A mulher está ligada ao marido enquanto ele viver. Mas se o marido morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser, contanto que ele pertença ao Senhor. Essa palavra livre, essa palavra ligada, são diretamente relacionadas com o versículo 15. A mesma situação de uma mulher que o marido morre, ou um homem que a mulher morre, é a mesma daquela que é abandonada, ou abandonado, livre. Estudamos a fundo isso hoje, né? Para ter uma posição clara diante de Deus. Fora disso, irmão, quem é que toma a iniciativa para separar? Quem é que toma a iniciativa para separar um crente? Porque não quer sofrer? Hã? Quem é que se separa pela Bíblia? Quem é que se divorcia? Sempre alguém que é descrente e não crê mais. 1 Timóteo 5, versículo 8. Se alguém não cuida de seus parentes, especialmente de sua própria família, diz a minha Bíblia e a sua, negou a fé. Você não crê mais que Deus pode restaurar? Se você estiver na posição certa, sendo Cristo em ti, a esperança da glória no seu casamento. Negou a fé. E é pior que o incrédulo. Irmãos, eu vejo que a Bíblia é muito clara. Finalizando totalmente. Vamos lá. Efésios 5, que esse nós vamos abordar amanhã de manhã, mas eu só quero ler, para finalizar. Obrigado por vocês suportarem. Efésios 5. Olha só, irmão, que coisa tremenda o casamento. Olha o que o casamento representa e o que ele significa nesse tempo do fim. Isso aqui nós vamos abordar melhor amanhã. Pega Efésios 5, do 21 ao 33. 21 ao 33. Isso, obrigado, Ministério do Louvor. Sujeite-se uns aos outros por temor a Cristo. Pode colocar lá, Efésios 5, 21. Até o 33. Sujeite-se uns aos outros por temor a Cristo. Aqui vai entrar no assunto de casamento. Quantos aqui são casados? Irmãos, as dificuldades do casamento não são fáceis. Vocês não dão conta sozinhos. Vocês precisam estar sujeitos a alguém.
porque aqui vai falar de casamento, e se começa antes de falar de casamento, que você deve estar sujeito, por favor, seja humilde, não espere a casa cair, e ser grande a sua ruína. Obedeça, pratique essa palavra, vá buscar ajuda. Sujeite-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, sublinhe, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Irmão, olha que coisa séria. Relacionamento marido-mulher refletem relacionamento Cristo e a igreja. Quantos querem uma igreja restaurada? Onde é que começa a restauração da igreja? Nos casais da igreja. Marido e mulher tomando a sua devida posição. Mulher sujeita ao seu marido como ao Senhor. Minha irmã, meça a sua sujeição ao Senhor pela forma como você trata o seu marido. Uau! Marido, você é o cabeça, a fonte da sua casa, da sua mulher, você é o salvador dela, como Cristo é da igreja. Meu Deus, que coisa linda, dá vontade de beijar a palavra. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, olha irmãos, assim como a igreja está sujeita a Cristo também, nessa igreja, as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Oh irmãos, meu Deus. Paulo ora para nós agora, homens. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo ama você, a igreja, e entregou-se por ela. Olha, qual é a nossa posição como maridas? Amar a nossa esposa, entregar-se por ela como Cristo, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. O que está acontecendo nesse congresso, nesse seminário? Cristo está nos amando de tal maneira, que está mandando palavra para nos santificar. Essa palavra vai nos purificar, como igreja. É o amor de Cristo por nós, irmãos. É a palavra que santifica. E olha só, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, 27, e apresentá-la para si mesmo, como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas a igreja do arrebatamento, é a igreja santa e inculpável. 1, 2, 3. É a palavra que prepara a igreja. E a igreja do arrebatamento é a igreja que tem casamento nesse padrão. Estou arrepiado, irmãos. Isso é muito sério. Porque eu sou o Senhor. Eu não mudo. Em mim não há sombra de variação. Eu não aceito o que fazem com a minha palavra. Eu não aceito o que fazem com o meu caráter. Eu sou o Deus que sou Pai desde antes da criação do mundo, como tenho falado com vocês, meus filhos. Eu sou o Deus que criou todas as coisas para realizar o sonho do meu coração. Tudo foi criado para o primeiro casal. E o primeiro casal foi criado para realizar o meu sonho. O meu sonho de ter a minha imagem refletida no homem, reproduzida na mulher, juntando os dois numa só carne, reproduzindo a minha espécie, Elohim, filhos de Deus. E agora eu mostro, meus filhos, que o meu filho amado
O filho, como se pensava de José, que veio da descendência de Adão, meu primeiro filho. E o meu filho veio para restaurar o casamento. Porque este casamento manifesta agora o casamento do meu filho, o Cordeiro nos céus. Volto a dizer, diz o Senhor, eu não mudo. A minha palavra não vai voltar vazia, sem cumprir o que eu determinei. Olha o versículo 28 agora, irmãos. Eu vou ler o 25, 26, 27 e ainda vamos chegar no 28. Maridos dessa igreja, você que está ouvindo ao vivo, ou no DVD, ou no áudio, se você é um homem de Deus, ouça o que a palavra de Deus está dizendo. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la para si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas a igreja que meu filho vem buscar, santa e inculpável. E agora, meus amados filhos, da mesma forma você, homem, marido, da mesma forma você deve amar cada um a sua mulher, como a seu próprio corpo. Se lembra de Gênesis? Tirei a mulher do seu corpo. Isso veio agora direto do céu. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Quem fala mal da sua mulher, fala mal de si mesmo. Não tem capacidade de amá-la. Além do mais, versículo 29, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, de novo como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Marido e mulher são membros do corpo de Cristo. Versículo 31, irmãos, volto a Gênesis. Deus não muda. Por essa razão, Cristo e a igreja e Cristo, manifestado no marido e na mulher. Por essa razão agora, o homem deixará o pai e mãe, e se unirá, voltará de novo num só corpo a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e a igreja. Quantos querem ver revelado o mistério profundo de Cristo e a igreja? Portanto, então, maridos dessa igreja, você que está ouvindo essa ministração, vendo, cada um de você, marido, ame a sua mulher como a si mesmo. E você, minha irmã, trate o seu marido com todo o respeito. Seus filhos vão conhecer Cristo e a igreja pela atitude do pai e pela atitude da mãe. E essa igreja vai fazer diferença nessa cidade, nessa região, nessa geração. 1, 2, 3, yes! Calabadacha, fica em pé. Shema malaika torre. Pode orar em língua, meu irmão. Pode orar. Se o aplauso é para Jesus, manda chumbo. Shema malabadai calabarebado.
Mandalai quereba do bade cantala mandoi. She mando recandalabado mandalache. Vem, Jesus. O Espírito e a noiva dizem: vem. O Espírito e a noiva dizem: vem. O Espírito e a noiva dizem: vem. Ora vem, Senhor Jesus. A noiva está se preparando. Calamando remandalabachoi. Shema madaem. Tudo que há Deus, 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 levanta homens aqui que amem a sua esposa como Cristo ama eles. Eu profetizo em nome de Jesus, casais em aliança diante de Deus, aliança para o sofrimento, para a morte do seu eu, para que Cristo seja presente na vida de cada um. Eu profetizo, Deus. Eu profetizo, Deus. Eu sei o que eu estou falando, eu estou orando segundo a tua vontade. Casais alicerçados na tua palavra, lavados, purificados, santificados pela tua palavra, se preparando para o arrebatamento como parte da igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Obrigado, Deus, porque os céus e a terra passarão muito em breve, mas a tua palavra nesse tempo está preparando a noiva de Cristo. Que la barabado mandai, che mambadai catorre mandole machote candalai. Oh Senhor, obrigado, porque lâmpada para os nossos pés é a tua palavra. Ela mostra onde estamos andando hoje, mas também ela é luz para o nosso caminho. Ela mostra o que está à frente. Obrigado, Senhor. Como amo a tua lei, nela medito de dia e de noite. Deus, eu sei que a tua palavra é viva e eficaz, e que toda a escritura é divinamente inspirada. Ela é útil e tem sido nesse seminário, tem sido nessa igreja, útil para o ensino, útil para a repreensão, útil para a correção, útil para a educação na justiça, para que meus irmãos sejam homens e mulheres aptos, perfeitos e habilitados para toda boa obra, a começar na sua própria família. Pai, em nome de Jesus, profetizo uma igreja com famílias restauradas, casais restaurados. Os casais aqui não vão ter filhos do diabo, vão ter Elohim, 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 descendência consagrada, Elohim, Elohim, a multiplicação de Deus na vida deles, em nome de Jesus.